Fala Fera, tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão aqui no Fala Fera. E antes de eu trazer informações do Goiás, né, também o outro convidado aqui no Verdão, deixa eu mandar os abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas, né? Um abração ao querido JVVS, também ao Edgar Oliveira, ao Baltazar Godinho, ao João Batista, que mora lá, ó, na Vila Monte Sinai, no Pará. Um abração ao querido Rio do Lourenço, ao Silvio Deus, ao Douglas Lustosa, ao Gilberto Barros, ao Adolfo Ferreira, ao Elton Jones, ao André Pinheiro, falou que o irmão dele mora lá em Ribeirão Preto, pertinho de Mirassol. André Pinheiro manda o seu irmão ir pro estádio, né, ver o jogo do Mirassol e Goiás e, claro, mandar fotos aqui para o Fala Fera, com a camisa do Verdão lá em Mirassol. Também um abração ao querido Edson Silva, lá de Paropebas, ao Elmar Luiz, ao Murilo Costa, ao Longino de Paula, né? Também ao Washington Rodrigues, né? E aí, vou trazer na telinha dois comentários de internautas. Primeiro do Ivan Soares, colocando aí: quando o Esmeralda passar da casa de 13 mil sócios, como é que o Goiás vai proceder com relação ao check-in, a entrada de sócios no estádio Arley Pinheiro, né? Excelente pergunta, Ivan Soares, né? O Esmeralda já passou a casa de 10 mil associados e a Serrinha comporta 13.200 torcedores presentes, né? E aí, mediante esse cenário, o Esmeralda passou da casa de 13 mil torcedores. Como é que vai ser o check-in? Por tudo que eu já ouvi, terá prioridade com relação ao check-in de forma antecipada o torcedor que é mais presente no estádio, que vai mais em jogos, mais assíduo. Beleza? Ele vai ter prioridade para fazer o seu check-in com relação aos torcedores que vão menos vezes no estádio Arley Pinheiro. Na telinha também o comentário de um outro internauta, do Marcos Ferreira, ele colocando aí que o Andrino vai contratar reforços do estilo do Wellington Matheus, né? Jogadores, de repente, jovens, com força física e eficiência. Marcos Ferreira, também foi essa leitura que eu tive da entrevista do Lucas Andrino na Band News, sem essa história de reforço em julho, de jogadores mais rodados, mais conhecidos no futebol nacional, como o zagueiro David Braz, o Meia Regis, o atacante Galhardo, né, e o próprio, né, zagueiro Messias. Fera, informações do Verdão, daqui a pouquinho eu quero falar sobre essa capa que eu coloquei, né? Se seria um bom reforço ou não para o Goiás, eu quero ver a sua resposta. Foi uma sugestão do Murilo Costa, beleza? Vamos lá então, informações Goiás. Primeiro, galera, amanhã vai apitar o jogo o carioca Yuri Elino Ferreira. Ele tem 32 anos e esse ano na Série A apitou um jogo forte. Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0, né? Um jogo de peso na Série A, ele apitou. Corinthians 0, Atlético Mineiro 0 e na Série B ele já apitou 2 jogos. Na Série B apitou 2 jogos, então amanhã é o carioca Yuri Elino Ferreira, 32 anos, que vai apitar Mirassol e Goiás. E com relação a esse jogo, amanhã, 7 horas da noite, lá no estádio José Maria de Campos Maia, eu vou trazer uma pergunta que eu fiz ao técnico Márcio Zanardi, ele falando sobre o Mirassol. Mirassol que vem numa crescente no futebol nacional e ao lado do Goiás, são os únicos times com 100% de aproveitamento comandante nessa Série B. 4 jogos, 4 vitórias em casa, tanto o Mirassol quanto o Goiás. Então, na telinha, a minha pergunta sobre o Mirassol para o Zanardi e a resposta dele. Depois eu voltarei com outras do Verdão. Com relação a esse adversário, a pergunta é essa: o que mais chama atenção para você? Bom dia, André, tudo bem? Uma das equipes mais perigosas do campeonato da Série B. Nos últimos 12 jogos só perdeu 1 em casa. E foi único e exclusivamente para o São Bernardo no Campeonato Paulista. É uma equipe muito forte. Eu acho que o trabalho do Mirassol é um trabalho muito consistente, estrutura, condições. Tem um time que tem a melhor transição, tem um time que tem um jogo apoiado por dentro, com o Danielzinho, com o próprio Gabriel, com o Neto Moura, quando o Chico joga por dentro. Velocidade com o Negueba e com o Fernandinho, então assim, e ainda o De La Torre. Então,
É um time importante, um time bom, um time muito forte dentro de casa, igual o Goiás. Então a gente precisa ser bem inteligente para poder vencer e buscar os 3 pontos lá dentro. Aí a presença do técnico Márcio Zanardi do Goiás aqui no Fala Fera. Interessante isso, hein? Nos últimos 16 jogos, o Mirassol comandante, ele só perdeu um jogo. E foi justamente para o São Bernardo, que era dirigido pelo técnico Márcio Zanardi esse ano no Campeonato Paulista. Chama atenção esse fator. Galera, vou trazer mais informações, mas antes, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás. Galera, ele fica pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova. Lá tem uma brinquedoteca moderna, maravilhosa. Também tem espaço para você deixar o seu pet. É um show. O Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo Alídio, pelo Fauzi e o Alídio Filho. Uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos. Rapaz, lá tem cada peixe maravilhoso, cada salada nota 1000. É um show, o Júnior Cozinha Brasileira. Fera, deixa eu trazer aqui outras informações do Verdão. O time desde ontem concentrado lá em São José do Rio Preto, pertinho de Mirassol, né? Hoje aconteceu o último treinamento. A tendência é essa, que amanhã o Zanardi mande o Verdão a campo com o Tadeu, os 3 zagueiros Ian Souto, né? O Edson, né? E também a presença do David Braz. Na ala direita, Dieguinho. Na ala esquerda, o Luiz Henrique. Meio de campo com o Marcão, né? O próprio Juninho, né? Além do Wellington Matheus. E no ataque, o Galhardo, né? E também a presença do Paulo Baia. Pessoal, o Murilo Costa, que é um internauta assíduo aqui no Fala Fera, ele deu uma sugestão de um jogador que tá sumido, né? Lucão do Break. Lucão do Break já jogou muita bola pelo Goiás no passado. O centroavante Lucão do Break está com 32 anos no momento e há 3 temporadas ele está no futebol do Vietnã. Inclusive nessa última temporada em andamento, o Lucão do Break realizou já 26 jogos, tá? Marcou 13 gols. Deixa eu ver se eu acerto aqui a pronúncia do time que ele está no Vietnã. É o High Point, né? High Point é o time que ele está lá no futebol do Vietnã. Lucão do Break, 32 anos, já realizou 26 jogos esse ano no futebol do Vietnã. E aí o Murilo Costa deu essa sugestão. Na sua visão, internauta, Lucão do Break seria uma boa para a sequência da Série B para o Goiás? Como é que você vê esse nome sugerido pelo Murilo Costa, né? O Lucão do Break, centroavante. Seria um bom centroavante para estar no elenco do Goiás, visando a sequência da Série B do Brasileiro? Então eu quero ver o seu comentário aqui no Fala Fera, viu, galera? O seu comentário, o seu like, o seu joinha e mande o seu e-mail para mim, andrerodrigues0604@yahoo.com. A qualquer momento eu voltarei no Fala Fera com outras do Verdão.